Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez em João 3. Nós vamos ler nesse instante, provavelmente um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que você já deve saber qual é. João 3,16. Provavelmente também você já o conhece de cor. João 3,16, eu quero pensar um pouco nesse versículo tão conhecido da palavra de Deus. Diz assim a Escritura Sagrada: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir todos juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Amém. Irmãos, eu quero pensar com vocês, ainda que brevemente nessa manhã, sobre o amor de Deus. O amor de Deus é o assunto deste versículo tão conhecido, tão falado e tão proclamado. O amor de Deus. Provavelmente João 3,16, ao lado do Salmo 23, seja um dos textos mais conhecidos e mais recitados de toda a Bíblia. E o que é interessante é que este versículo tão famoso da Escritura, ele foi falado para um homem só, para uma pessoa só. Aliás, eu tenho observado que me parece que, entre aspas, os melhores sermões de Jesus não foram pregados para uma multidão, mas para apenas uma pessoa. É o caso. João 3,16 foi dito originalmente para um homem chamado Nicodemos. Por exemplo, aqui no capítulo 4, nós temos outro belíssimo sermão de Jesus, que também não foi pregado para uma grande multidão, mas foi pregado para uma mulher, a mulher samaritana, no capítulo 4, quando Jesus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus vai conversando com aquela mulher e diz: se você soubesse quem é que está pedindo água, ele daria água, uma água a jorrar para a vida eterna. Então, os melhores, claro que todos os sermões de Jesus eram bons, não tinha sermão ruim, mas os sermões mais precisos, mais cirúrgicos e aqueles que mais ficaram gravados, foram falados para uma pessoa só. Não foi no meio de uma grande multidão. Veja aí, por exemplo, capítulo 3, versículo 1, Jesus falou para Nicodemos, João 3:1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha que curioso, Nicodemos foi falar com Jesus de noite, porque ele era um mestre, alguém conhecido no meio religioso, entre o sinédrio judaico, e ele vai de noite. Por quê? Talvez para não ser visto, para não ser notado. Às vezes isso é curioso, não é bom que nós nos associemos com determinadas pessoas, porque a pessoa que a gente anda, que a gente conversa e que a gente se associa, ela pode não ser bem vista. E veja, Nicodemos vai conversar com Jesus à noite, porque ele não quer ser visto, porque ele não quer dar explicações. Com quem você teve? Com quem você procurou? Com quem você conversou? Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador,
mas para Nicodemos ele teria que dar explicações. Por que você foi conversar com Jesus? Então, isso aqui é curioso. Às vezes a pessoa pela qual você está conversando, você pode ser mal associado por isso. Nicodemos está conversando com o Senhor, com o Salvador, mas ele vai de noite, para não dar muitas explicações. Depois o texto se desenvolve, nós conhecemos a história, e aí no versículo 16 tem um título em negrito que acaba atrapalhando um pouco aí o texto. Se a sua Bíblia for igual à minha, está escrito a missão do Filho, mas observe, dá-nos a impressão, no versículo 16, que Jesus já conversou com Nicodemos, que a conversa já acabou, que o assunto mudou, que ele está conversando com uma outra pessoa, mas quando tem o versículo 15 e o 16, a conversa é a mesma, o contexto é o mesmo. Nicodemos, aquele que havia perguntado como que eu posso nascer de novo, sendo velho, como que eu posso voltar ao ventre de minha mãe? Observe que a conversa não acabou. O versículo 16 é dito para Nicodemos. Como que eu sei que não acabou? Por causa do versículo 22, olha só. Olha aqui como começa o versículo 22. Depois disto. Então, toda a conversa, todo o diálogo entre Jesus e Nicodemos acontece do versículo 1 até o versículo 21. Esse título aí, a missão do Filho, acaba atrapalhando e parece que Jesus... Para que Jesus está falando no versículo 16? Para Nicodemos. Porque a conversa não terminou. A conversa só termina no versículo 22, depois disto que? Do diálogo entre Jesus e Nicodemos, ao qual ele foi à noite conversar com Jesus. Muito bem. Então, vale a pena a gente pensar um pouco nesse versículo, que às vezes o texto é tão conhecido que a gente não para pensar e para refletir na preciosidade que ele tem, nas lições que ele tem. Nós conhecemos decorado esse versículo, mas eu queria pensar com vocês, ainda aqui brevemente, sobre este amor de Deus, verdades sobre o amor de Deus. E esse texto mostra 4 verdades sobre o amor de Deus. Eu queria apenas citá-las, destacá-las, nós não temos tempo hábil para falar de cada uma delas, mas quando João está falando aqui sobre o amor de Deus, escancara diante de nossos olhos 4 grandes verdades sobre este amor. A primeira verdade é a extensão do amor. Veja aí o versículo 16 novamente. Porque Deus amou ao mundo. A palavra mundo mostra para nós aqui a extensão do amor. Qual é a extensão? Até aonde vai o amor de Deus? E João diz, porque Deus amou ao mundo. É bem verdade que nós precisamos ser atentos e detalhistas na palavra mundo, porque ela tem no Evangelho de João pelo menos 7 significados diferentes. Mundo aqui não significa todas as pessoas, indistintamente, que no final das contas todas as pessoas serão salvas. Mundo não significa isto. Até porque Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, vai nos dizer que a fé não é de todos. Se a fé não é de todos, logo, nem todos se salvarão. Mas João está tentando mostrar, Jesus está tentando mostrar para Nicodemos a extensão do amor de Deus. E Jesus diz, olha Nicodemos, Deus amou ao mundo. Olha como é vasto, como é extenso o amor de Deus. Segunda verdade, o tamanho do amor. Quando nós falamos sobre o amor de Deus. Segunda lição, o tamanho do amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Qual é o tamanho do amor de Deus? João não tem palavras, não tem adjetivos para descrevê-lo. Por que João usa a palavra tal? Porque ele não sabe medir. Porque ele não sabe dimensionar qual é o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus é grande, é imenso, é extraordinário, é fantástico. E João diz, bom, é melhor dizer que o amor de Deus é tal. Quando eu não sei adjetivar, quando eu não sei especificar
detalhadamente, João diz assim, olha, Nicodemos, Jesus dizendo para ele, né? Nicodemos, Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse tal esconde, ou nas entrelinhas nos ensina o tamanho deste amor. É imenso, é gigantesco, a ponto de nós não termos palavras para expressar. Lá em Romanos 5,8, Paulo diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então a primeira verdade é a extensão do amor, a segunda é o tamanho do amor, e a terceira é o preço do amor. O preço. Veja só, porque Deus amou ao mundo, extensão, de tal maneira, tamanho, que deu o seu Filho unigênito. Veja a palavra deu. A palavra deu mostra para nós o preço do amor. Não basta apenas dizer que ama, é preciso mostrar que ama, provar que ama. E como eu citei agora há pouco, Romanos 5,8, mas Deus prova. Ele não só diz, não só verbaliza, Ele faz e prova. Deus deu o seu Filho unigênito. Jesus, que morava no céu, que morava na glória, com uma riqueza infindável, sem descrição também, Paulo diz em Filipenses 2, que Jesus ele vem aqui na terra, se torna homem, se torna humilde, obediente a Deus e obediente até a morte, para que ele morra em nosso lugar. Deus disse que nos amava, então ele deu o preço do amor. O preço do amor. Lembram-se de Abraão, por exemplo, quando Deus disse para ele, lá em Gênesis 22, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o, e a ideia é dê para Deus. E Abraão não hesita e sai de madrugada, leva todo o material, menos o animal. Daqui a pouco um menino, que provavelmente era um adolescente, diz, papai, está tudo aqui, mas nós não temos o bicho, não temos o animal. E Abraão diz, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão, a ideia lá de Gênesis 22 é, Deus quer saber se Abraão ama a Deus. Porque quem ama, dá. Quem ama, oferece. E na hora em que Abraão vai matar o seu filho, não é que atrás lá dos arbustos, preso entre os arbustos, apareceu um animal, aquele animal que Abraão havia falado, Deus proverá para si meu filho, quem ama, dá, quem ama, oferece. Jesus está dizendo, olha Nicodemos, eu vou mostrar para você o preço do amor. E veja a semelhança, tanto em Gênesis 22 quanto em João 3, em ambos os casos nós estamos falando de filho único, é ou não é? Jesus aqui é o filho unigênito, veja aí, filho com letra maiúscula, filho unigênito. Lá em Gênesis 22, Isaac é o filho único, a quem tu amas, quem ama, dá. E aí Jesus diz assim, olha Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E por quem ele deu, e olha que não eram lá pessoas boas assim, né? Gente boa, eram pecadores, falhos e carentes da misericórdia do Senhor. O preço do amor, o preço é dar o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Quarta verdade, a primeira é a extensão pela palavra mundo, a segunda é o tamanho pela palavra tal, a terceira é o preço pela palavra deu, e a quarta é o propósito do amor. A palavra vida revela-nos o propósito do amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, qual é o propósito do amor de Deus? É para que este homem não pereça,
para que esse homem que crer, que entregar a sua vida a mim, que reconhecer que eu sou o Rabi, que você diz que eu sou, porque ele diz no versículo 2, se você diz, você acredita no que você diz. Rabi, verso 2, sabemos que és mestre. Eu vim com esse propósito para que o propósito do amor é nos dar vida eterna. Porque aquele que não crê, aquele que não entregar a sua vida para Jesus, para o nosso Senhor e Salvador, Jesus diz, vai perecer. E nós sabemos que a vida não termina, ela não vai do berço à sepultura. Nós sabemos que quando alguém morre, uma pessoa morre, aí é que começa uma outra vida eterna, sem fim. E a questão é nós sabermos que vida que é essa. Se é com Jesus no céu, ou se é Lucas 16, quando aquele rico está sofrendo em tormentos, que ele pede 1/1000 de alívio, quando ele quer que Lázaro pegue, molhe a ponta do seu dedo e passe na sua língua. 1/1000 de segundo, mas é só 1/1000. Todo o seu corpo está sofrendo em chamas. Nicodemos, olha, este amor tem um propósito, tem um telos, tem um fim, tem um objetivo, é a vida eterna. Porque quem não entregar a sua vida para mim, vai perecer. Olha, quanta coisa Jesus está dizendo em um versículo, que a gente acha que conhece. Ah, não, o pastor vai... João 3,16, eu conheço, até as crianças conhecem. É verdade, concordo com você, citamos decorado. Talvez nós não tenhamos parado para pensar e para refletir na profundidade que tem João 3,16. É incrível. O amor de Deus, a sua extensão, o seu tamanho, o seu preço, o seu propósito. Jesus continua até o versículo 21, conversando com Nicodemos, e o que é interessante, aí o texto acaba, parece que a vida que segue, e lá no final do Evangelho de João, nós temos uma pista. Nicodemos era um homem rico também, João nos dá uma pista que, por ocasião da morte de Jesus, Nicodemos talvez tenha oferecido um lugar para enterrar, talvez Nicodemos tenha se convertido. A gente não sabe, não pode afirmar isso categoricamente, mas aquele homem que foi de noite, escondido, para não ser visto, porque a pessoa com quem eu ando revela muita coisa, eu não quero me associar com quem as pessoas vão ter uma visão equivocada de mim. Por exemplo, se vocês me verem na rua com uma pessoa ruim, com um bandido, com alguém ruim, vocês vão associar, olha com quem, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Nicodemos vai escondido, ele não quer ter nenhuma associação, nenhum vínculo com Jesus, e sai com esta pérola. João 3,16, o tamanho do amor, a extensão do amor, o tamanho do amor, o preço do amor, o propósito do amor, tudo isso num versículo. O que eu faço com tudo isso? Pelo menos duas coisas. O que fazer diante desse amor? Duas palavras, gratidão e proclamação. Gratidão porque nós somos alvos desse amor, precisamos agradecer, e proclamação para quem ainda não foi alvo deste amor. Gratidão e proclamação. Deus ama você. Deus ama a mim. Deus nos ama. E Ele quer que este amor anunciado em João 3,16 continue sendo proclamado para a glória do Senhor. O amor de Deus, tão rico, tão extraordinário, expressado na palavra tal. É este amor que nós precisamos agradecer e proclamar para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.